Agora nós chamamos a Cíntia Gomes, que vai nos dar uma palestra de nutrição funcional. Não comece uma dieta, comece um estilo de vida. Então, a Cíntia Gomes, mãe da Maria Luísa e do Henri Gabriel, moradora de Luisiânia, nutricionista há 9 anos. É especialista em saúde da família e possui formação em interpretação de exames laboratoriais, formação de doula e educadora perinatal e cursos de capacitação sobre aleitamento materno. Há 9 anos atua na alimentação escolar em Corumbataí do Sul e também atuou como nutricionista na unidade básica de saúde do mesmo município. Atende em consultório clínico na região de Campo Mourão e presta consultorias em amamentação, além dos atendimentos e doulagem. Cíntia? Tá me ouvindo? Boa tarde. Eu agradeço o convite das meninas para estar participando, né? É um evento assim novo para mim, nunca tinha participado num evento assim, né? Para dar palestra sobre nutrição a gente já deu bastante, mas num evento só para mulheres, né, exclusivo assim, como vocês estão fazendo, é a primeira vez. Obrigado pelo convite. Então, eu sou nutricionista, todo mundo já julga nutricionista, né? Porque falou em nutrição, é dieta, tem que emagrecer, tá gordo, não tá magro, e assim que é, né? Alguém aqui já fez dieta? Então, todo mundo, né, quando pensa em nutrição, né, em nutricionista, pensa em dieta, né? E igual como até o pastor disse, a gente tem os padrões de beleza, né? E aí a gente tem aquele padrão agora que tem que ser magro, né? Tem que estar dentro ali da faixa de peso ideal, né? E aí, assim, eu como nutricionista, a gente não busca só isso. Na verdade, às vezes a pessoa fala em nutricionista, a pessoa fala assim, não, mas eu não quero emagrecer, ou eu não quero engordar, eu estou bem assim, eu quero ficar assim. Na verdade, não é isso, né? A gente trabalha com nutrição funcional. E aí, assim, igual eu falo, as pessoas pensam que a nutrição ela só tem a ver com fita métrica, com balança, com restrição, com remédio, fiscal de prato, que eu vou estar... vai ter lanche? Eu não fico fiscalizando o que vocês comem, gente, tá? Fica tranquilo. Vocês podem comer à vontade. E vocês também não olhem o que eu vou comer, por favor. Tá? E eu não quero que fique olhando o que eu vou comer também. Porque, assim, vocês acham que a gente está fiscalizando vocês. Só que a gente sofre bullying com isso também. Porque a gente vai comer, as pessoas ficam olhando. Olha lá, ó, não colocou nem salada. Olha o tantinho de salada que tem. Olha o tamanho do prato dela, né? E assim, a gente não é fiscal do prato alheio, não, tá? As modas, né? As dietas da moda, ser detendora do bom comer, moduladora de massas, estrutura de corpos, né? Então, assim, a nutrição, ela não é só isso. E você, por que eu trouxe essa imagem? Que você é mais importante que um número. Né? Então, às vezes a gente fica muito focado em balança, né? Eu tenho que estar nesse peso, eu quero esse peso, tudo mais. E, na verdade, não é isso que a gente tem que ser o principal, né? A balança é simplesmente um número. O que é um número? Você é mais que um número, muito mais. E aí, na nutrição funcional, a gente busca ver esse a mais de você. Então, o ser humano ele não é apenas um número, ele precisa ser olhado como um todo. Então, você precisa... Como que eu vou, tipo assim, avaliar, então? Eu não vou me apegar na balança. Então, você precisa ter outros meios para você se avaliar se você está atingindo o seu objetivo. A gente fala muito em emagrecer, porque
sei lá, acho que 90% das mulheres, né, que têm excesso de peso querem emagrecer, né? Então, mas eu estou indo, por exemplo, eu estou fazendo, parei de comer, né? A gente para de comer, a gente não faz uma reeducação alimentar, a gente tira tudo. Não, eu tirei o arroz, tirei o pão, não estou comendo nada, não estou jantando e não estou emagrecendo. Mas por que eu não estou emagrecendo? Então, eu preciso avaliar tudo isso, né? Então, às vezes na balança, tipo assim, você se dedicou um mês inteiro, 30 dias lá, ferrado. Sem comer, sem jantar, passando vontade de comer as coisas, tudo. Aí você chega lá, vai pesar, o peso lá não mudou nada. E a frustração, onde que fica? Aí que a mulher pega e faz o quê? Desiste. Né? Porque o único padrão que você está tendo é a tua balança. O que a gente tem que usar? Aquela calça que eu queria usar, que não serve mais, será que está servindo agora? Né? Vamos, aqueles sintomas que eu tinha, dor de cabeça, dor no joelho, na coluna, não sei, alguma outra coisa, melhorou? Eu estou tendo mais disposição para fazer as minhas atividades diárias? Eu estou conseguindo dormir melhor? Então, assim, a gente precisa ter outros padrões, outros meios também para avaliar essa evolução que a gente está tendo. E não simplesmente desistir, porque eu me dediquei um mês, fiquei sem comer um mês e o peso na balança não mudou. Né? Tudo é um processo. Você demorou anos para chegar no peso que você está, você não chegou em 30 dias. Então, essa reeducação alimentar, esse processo, ele tem que ser de forma gradual também. Então, a gente precisa dar tempo, né? A constância, né? Vai te levar ao resultado que você quer. Então, a gente precisa avaliar todos esses pontos. Então, nutrição funcional, né? Não sei se alguém já ouviu falar sobre nutrição funcional, mas não é uma especialidade. Tipo assim, eu sou especialista em nutrição funcional. Não, nutrição funcional é um meio, é uma estratégia, na verdade, para enfrentar problemas ou, às vezes, na verdade, na grande maioria, a gente evita que esses problemas aconteçam. Então, por exemplo, uma doença cardiovascular, uma anemia, uma rinite, a gente consegue, às vezes, prevenir que não aconteça. Né? Porque, assim, é anemia, né? Às vezes, fez um hemograma, está com anemia. A tua hemoglobina está baixa. Mas de quando que vem essa hemoglobina baixa? Às vezes, você olha a hemoglobina, está normal. Aí você pede um de ferritina, está lá no chão. Essa ferritina, que é onde o ferro fica armazenado no nosso organismo, que precisa estar no nível ideal. Quando a hemoglobina está baixa, esse ferro já está faltando há muito tempo. Então, a nutrição funcional, principalmente, a gente trabalha muito com os marcadores bioquímicos. Né? Então, assim, a gente consegue olhar por exames, por exemplo, que você pode ter uma alergia alimentar. Às vezes, olhando um hemograma, um exame simples que qualquer médico pede, um marcador lá, se ele estiver alterado, eu consigo falar assim para você. Vamos tentar retirar, por exemplo, o leite. Eu falo do leite não porque ele é inflamatório, como todo mundo acha, né? Fala aí por aí, às vezes a gente fica ouvindo que o leite é inflamatório, mas para algumas pessoas, para a grande maioria, ele pode trazer sim reações alérgicas. E não é intolerância à lactose, é alergia à proteína do leite, que às vezes no hemograma eu consigo ver lá. E o que essa alergia do leite pode causar? Enxaqueca, rinite, bronquite, essas ites todas. Porque quem tem alergia vai agredir o intestino vai estar hiperpermeável, que a gente fala, o sistema imunológico vai estar superativado, e essas inflamações vão acontecer. Então, por isso que eu falo das ites, né? As inflamações. Essas inflamações podem acontecer de várias formas. Tá? E aí, na nutrição funcional, como eu disse para você, não é simplesmente olhar o que você come. Né? Tipo, chega lá e fala assim, não, você vai comer só isso aqui agora e vai dar tudo certo. Não, por quê? Porque na nutrição funcional a gente trabalha com a teia.
Isso aqui é uma teia, a gente chama. Então, ela tem vários pontos que precisam ser analisados, e esses pontos a gente precisa ir resolvendo, tipo, um por um. Então, por exemplo, se o transporte não está funcionando, transporte de nutrientes, tá, gente? Esse transporte aqui. Então, eu preciso ver como que eu vou resolver isso. Se defesa e reparo, que a parte imunológica não está funcionando, a gente precisa fazer alguma coisa para melhorar essa imunidade. Estrutura, parte física, né, do seu organismo, músculo, articulações, pele, né, tudo isso. A gente também tem que olhar. Hormônios, essencial, nosso corpo funciona através de hormônios. Tudo é hormônio, né? Hormônio para acordar, hormônio para dormir, hormônio do estresse, hormônio para acalmar, hormônio do amor, hormônio da felicidade, né? A gente tem muitos hormônios. E dentro de tudo isso, tem o quê? Cabeça, né? Mente, espírito, emoção. Então, às vezes a pessoa chega para mim, eu durmo bem, eu como bem, eu faço atividade física, meu intestino funciona, eu bebo água. E como que está o relacionamento em casa, por exemplo? Como que está a espiritualidade? Isso vai contar muito, porque o emocional vai afetar tudo no seu organismo. O teu emocional estando, por exemplo, excesso de estresse, gera um aumento de cortisol, esse aumento de cortisol gera uma inflamação no organismo, essa inflamação vai atingir o intestino, vai atingir a absorção de nutriente. Então, assim, por isso tem que olhar tudo no geral. Pode ir. Então, aqui eu vou falar só um pouquinho resumido, cada ponto da teia. A saúde gastrointestinal, eu vou principalmente olhar a parte de intestino, mas assim, desde a digestão, né, na boca, estômago, intestino. Então, toda essa parte do trajeto do alimento, dos nutrientes ali. A comunicação do corpo. Então, a parte hormonal também tem que ser avaliada, né? Os processos inflamatórios. Então, como que está esse sistema imunológico, os quadros alérgicos e de hipersensibilidades e a autoimunidade. O que é a autoimunidade? É o seu corpo entender, por exemplo, tem alguém que tem tireoidite de Hashimoto? Problema de tireoide? Hipotireoidismo? Então, tem a Hashimoto, que é um problema de tireoide, que ele reconhece que aquilo lá é uma coisa ruim no organismo. E o seu próprio corpo começa a atacar a sua tireoide. Se a tua tireoide não funciona, N sintomas pode acontecer por causa da tireoide não funcionar. Por quê? Porque ela libera hormônios essenciais para o nosso organismo. Então, assim, a Hashimoto é uma doença autoimune, que ela ataca o próprio corpo, né? O lúpus é uma autoimune. Tem N doenças autoimunes que acaba atacando ali o seu próprio organismo. Processo de detoxificação. Então, como está esse meu processo de eliminação de toxinas? Também consigo, se eu pegar um exame de sangue junto com o de urina de determinados elementos, eu consigo ver como que está esse processo de eliminação de toxinas do seu organismo. Você está conseguindo eliminar principalmente esses metais tóxicos que a gente fala, alumínio, arsênio, né? Alguns elementos assim. Outra coisa, se eu olhar, por exemplo, um exame de gama-GT, TGO e TGP, são as enzimas hepáticas, né? Então, tem um valor recomendado, o ideal ali, o ideal, na verdade. O recomendado geralmente está no exame, e dentro daquela referência do exame, a gente tem um valor ideal, né? Então, eu olho lá, teus marcadores hepáticos, o ideal é de 10 a 20, o teu está 30, 40, 50, né? Então, olha assim, você, seu fígado está precisando de ajuda, porque ele está sobrecarregado. Então, a gente precisa o quê? Aumentar a ingestão desses antioxidantes, ou fazer algumas coisas, por exemplo, atividade física, para ajudar na eliminação dessas toxinas do seu organismo, porque essas toxinas vão gerar impactos nos hormônios, inflamação e tudo mais. Parte estrutural, então, igual eu falei, células, músculos, articulações. Então, como é que está? Minha unha está quebrando, meu cabelo está caindo,
tô com a gengiva sangrando, tô com a minha língua inchando, minha boca seca. Então, são o exame físico que a gente fala. Então, também, na parte da anamnese, você vai passar comigo, eu vou perguntar. A unha, tem alguma deformidade na unha? O cabelo está caindo? Está com dor no joelho, na coluna? Está inchando o pé e mão? Então, né, tem essa parte física. Porque cada coisa pode ser um sintoma de alguma deficiência nutricional, provavelmente. Equilíbrio nutricional, então ali as deficiências nutricionais, então isso normalmente a gente vê ou por sinais físicos também, ou pelos exames. E a parte de energia, radicais livres e antioxidantes, então essa parte de eliminação de toxinas, que é a detoxificação ali, igual eu falei para vocês do fígado. E a parte mental e espiritual. Então, o que isso significa, né? Que você vai, por exemplo, para uma consulta do nutricionista, você não pode ir lá pensando que ele só vai te passar um cardápio. Você come isso aqui agora. E acabou. A gente tem muita coisa para avaliar, né? Quem trabalha com nutrição funcional, ele vai avaliar muitas outras coisas. Tanto que de verdade, às vezes eu esqueço de pesar as pessoas na consulta. A pessoa vai só por causa do peso, né? Às vezes ela vai embora e fala assim, não pesei. Por quê, gente? Porque a balança, para mim, é só um número. Né? Então, assim, a importância que eu tenho que passar para o paciente, aquilo lá é o menos importante. Porque se você não regular tudo isso aqui que eu falei, seu peso dificilmente vai chegar no que você quer. Ou, às vezes, por exemplo, você quer emagrecer, eu estou indo na academia, por exemplo, fazendo musculação e tal. Às vezes, na balança, teu peso não vai chegar no que você quer. Porque você está fazendo uma atividade física, você está ganhando massa muscular, né? A densidade da gordura, 1 quilo é isso aqui, de músculo é isso aqui. Então, assim, você tem que avaliar, por exemplo, por roupa, por medida, né? A gente faz as pregas cutâneas, né? Que é medir a gordurinha, assim, a gente tem um aparelho para medir. Então, assim, a gente vai avaliando assim. E às vezes na balança não mudou. Às vezes aumentou. Quem faz musculação, às vezes vai aumentar o peso. E aí a gente tem muito isso, que tem que ser na balança, tem que ser na balança. E a pessoa às vezes desiste, por exemplo, de fazer uma musculação, que é um ótimo exercício para perder peso, porque o músculo ele exige muito mais em calorias para se manter do que a gordura. Né? Então, o seu gasto calórico vai ser muito maior. Então, você desiste porque na balança não chegou no peso que você queria. Então, não está resolvendo nada. Né? Mas aí eu tenho que lembrar você que o mais importante é, por exemplo, às vezes um exame bioquímico teu está regulado, está no normal, né? Porque isso aí a longo prazo pode trazer alguns sintomas que você hoje não percebe. Tem alguns exames que a gente pode ver e prever doenças cardiovasculares, um AVC, um infarto, né? A gente consegue ver às vezes por um exame. Então, só que aí às vezes as pessoas não valorizam, porque tipo assim, é prevenir uma coisa que ainda não aconteceu. Né? O peso é o que eu quero agora, porque já está aqui. Né? Eu não infartei agora, né? Mas eu estou evitando que você infarte. Tipo, eu vou te dar mais 5 anos a mais de vida. Só que isso aí você não vai ver, né? Porque você vai estar vivendo. Né? Você vai só viver, você não vai ver que foi prevenido. E é isso aí que a gente tem que começar a dar um pouco mais de importância. Né? Tipo, eu morri hoje, sem fazer atividade física, sem cuidar da minha alimentação e tal. Se eu estivesse cuidando, talvez eu vivesse 10 anos mais. A gente não, claro, a gente não tem como prever, né? Se a gente acredita em Deus, a gente acha que a gente vai morrer na nossa hora, independente do que aconteça, né? Eu posso ir na rua e acontecer alguma coisa, né? Mas assim, eu também tenho que fazer minha parte, não é verdade? Então, assim, quando o paciente vai lá, a gente tem que tirar a importância de número. Né, do número só. Tem vários outros números que a gente precisa se preocupar. Por exemplo, exame, né, dosagem dos hormônios, de vitaminas, esses números são muito mais importantes. Então, tudo isso vai impactar no funcionamento das suas células e na expressão dos seus genes. Por quê? Não, eu sou gordinha porque todo mundo lá em casa é genético. Realmente, a genética ela conta muito. E a gente não pode mudar, isso aí não tem como mudar. A genética está ali, né? O gene está lá.
Se tem câncer na minha família, se alguém tem câncer na família, tá lá. A gente não tem como correr disso. Se veio dos nossos pais, nossos avós, vai ter no meu gene, vai ter no dos meus filhos, vai ter nos filhos dos meus filhos. Então, assim, tá, e daí? O gene tá ali, o que eu vou fazer? Eu vou tentar não ativar esses genes. Então, como que eu vou fazer isso? Tendo os melhores hábitos possíveis. Aí eu já tenho a genética. Tem gente que tem facilidade para ganhar peso, tem gente que tem facilidade para perder peso, né, que não consegue engordar de jeito nenhum. Aí as pessoas ainda reclamam, né? Muitas vezes, quando a gente vê uma pessoa que não consegue engordar reclamando, fala assim, pelo amor de Deus, você tem que agradecer. E não, na verdade, é um incômodo também, né, para a pessoa. E a genética está ali. O que eu vou fazer? Ah, eu ganho peso fácil. O que eu tenho que fazer? Fazer de tudo para não ativar esses genes, né? Então, igual eu falo, a genética não tem como mudar. Mas se você vai ativar esses genes ou não, tem. E isso aí são hábitos, né? Hábitos que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Só que muita coisa também não depende da gente, fatores externos também. Então, tudo que depende de você, você precisa fazer, tá? Pode passar. Uma coisa que a gente tem que ter claro é que a saúde é muito mais que a mera ausência de doenças. Ah, não, mas eu não estou sentindo nada, então não preciso fazer nada. Igual eu falo, então a gente não precisa esperar ficar doente para fazer as coisas, né? Então, tipo, não estou sentindo nada, então para que eu vou fazer atividade física? Eu estou bem com o meu peso, não estou com nenhum problema, não estou com dor em nada, tá tudo certo, vou continuar a minha vida normal. Não, a gente precisa começar a ver que a saúde não é só isso. Aí eu encontrei essa frase, achei bem legal. Que a nutrição ela é holística, ela não é remédio e não é farmácia. Ela é viva, ela é vida e ela é amor. Começa quando somos um embrião, permeia todos os contextos de nossa vida e vai até o fim de nossa passagem aqui pela Terra. Então, assim, tem profissões importantes? Tem, mas eu acho que a minha é mais, né? Brincadeira. Mas é que eu falo assim, sem nutrição, não tem saúde. A gente não consegue viver, né? E às vezes as pessoas não dão o devido valor a isso, né? A gente não procura um nutricionista por qualquer coisa. A gente procura um médico. Só que às vezes o médico, ele vai te medicar. Você está com dor na coluna aqui, ó, faz isso. Tua tireoide, uma das coisas, né, que é bem comum acontecer. Eu fiz lá o meu exame de T4, que é o da tireoide lá, e o TSH, né, que o médico às vezes só pede o TSH, que é o hormônio que estimula a tireoide. O TSH deu alterado, ou o T4 está baixo, então o médico pega e te dá o T4. Fala assim, aqui, ó, você toma esse hormônio aqui, agora tem que tomar o resto da vida. Se você não é uma pessoa que tem um autoimune, que sua tireoide não tem autoimunidade ali, que ela funcionava normal, aí o médico simplesmente medicou. Estou tomando T4, agora o T4 está em nível ideal, parou os sintomas que eu tinha, beleza. Aí você chega para mim com o T4 alterado, com o TSH alterado, vamos investigar se tem deficiência de selênio? Selênio é um nutriente essencial para a tireoide. Iodo é um nutriente essencial, vitamina A, vitamina D. Então, assim, zinco. Então, vamos investigar. Tem pacientes meus que eu tratei a deficiência nutricional dela, a tireoide voltou a funcionar. Sabe? Então, assim, a gente tem que dar importância para a nutrição. Porque, às vezes, o problema que você tem, ele não é de agora. Ele veio de alguma deficiência, alguma alteração, algum excesso de toxinas no seu organismo, né? Então, assim, a gente tem que dar esse devido valor. Pode passar. Para que as mudanças no peso e na forma física aconteçam, o foco principal deve estar voltado para as mudanças no seu comportamento alimentar, reconhecimento de sua fome e saciedade, melhora na sua qualidade de sono, prática de atividade física prazerosa, manejo de estresse e estilo de vida.
Então, gente, o objetivo principal? Trazer para vocês sobre a nutrição funcional. Não comece uma dieta, comece um estilo de vida. Por quê? Porque isso aí são vários fatores que vão influenciar o teu peso. Não é só a tua alimentação. Às vezes fala assim, é gordo porque não fecha a boca. É isso que a gente escuta. É gordo porque não tem vontade. Não tem vergonha na cara, isso aí. Muita gente já ouviu isso aí. É só fechar a boca que você emagrece. Para de comer um pouco. Não, aí você não sabe como que é o estresse da pessoa na casa, como que ela é o sono dela. Se ela está com excesso de cortisol, ela não vai dormir. Se ela não vai dormir, vai gerar inflamação no organismo. Se ela se inflama, vai dar resistência à insulina. Resistência à insulina pode levar a um diabetes, aumenta a produção de gordura. Então, assim, a gente precisa pensar em não simplesmente fazer uma dieta. Porque não é um simples fechar a boca, né? Até porque eu preciso, você às vezes fechar a boca, você deixa de ingerir nutrientes essenciais, que vai agravar sua deficiência nutricional e os sintomas piorarem. Então, assim, eu achei interessante, né, de vir falar com vocês sobre isso, porque para mulheres, principalmente, o peso, ele às vezes martela muito na cabeça da gente, né? E eu queria vir justamente para quebrar um pouco dessa visão de só o peso, peso, peso. Às vezes tem coisas que você precisa investigar mais a fundo e entender que não é o peso, não é o que você come. Tem gente que eu jogo lá e baixa a caloria, eu falo assim, ó, agora não tem como eu tirar mais do que você come. Ah, porque eu não quero fazer atividade física, eu não gosto, né? Fala assim, tá, só que daí eu vou te deixar passando fome. Tipo, nutricionalmente vai estar desnutrida, porque não vai atingir a quantidade de nutrientes ali. Então, o que você precisa fazer? Aumentar o gasto calórico. Como que eu vou aumentar esse gasto calórico? Com atividade física. E ontem eu estava olhando, saiu uma pesquisa agora, recente, que antes era 150 minutos por semana para você prevenir doenças, infarto, AVC, né, esses tipos de doenças. E baixou para 75 minutos por semana. Para você já prevenir, ganhar alguns anos aí de vida. Gente, 75 minutos por semana. São 15 minutos de segunda a sexta. Faz a conta. Quanto de vida que você vai estar ganhando em 15 minutos de atividade física? Ah, mas eu já limpo a casa o dia inteiro, eu já trabalho o dia inteiro, eu ando o dia inteiro. Não é atividade física. Infelizmente, a gente precisa atingir uma frequência cardíaca, um esforço ali para ser considerada atividade física. Então, 75 minutos numa semana é muito pouco, né? Então, eu acho que a gente pode fazer um esforcinho aí. Ah, mas você é nutricionista falando de atividade física? Infelizmente, felizmente ou infelizmente, tudo gira em torno da atividade física. Se você for no cardiologista, ele vai falar de atividade física, no nutricionista, no ortopedista, no fisioterapeuta, atividade física, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que parar de pensar um pouco só na balança e tentar ir modificando nossos hábitos de vida, né? E mudar o nosso estilo de vida. Então, realmente, comece um estilo de vida novo, tá bom? Obrigada, gente. Alô. Obrigada, Cíntia, pela palestra. Agradecemos